A breve reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, queridos, tem um nome: Mirando no Alvo Certo. Uma reflexão para 2025. Mirando no alvo certo. Uma reflexão para o ano de 2025. Eu vou ler 3 porções das Escrituras Sagradas, nós vamos deixá-las aqui em registro. Necessário sendo, nós vamos resgatar aqui a leitura. A primeira porção está em 1 Coríntios, no capítulo 9. E aqui nesse capítulo eu vou fazer a leitura a partir do verso 24, indo até o 27. Não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Guardem aqui, apenas como um ensaio no coração de cada um de vocês, guarde aí a palavra prêmio, guarde aí a palavra coroa incorruptível. Segundo texto, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, apenas um único versículo, e é o versículo 5. Diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não pode ser coroado se ele não seguir, se não lutar segundo as normas. Guarda aí essa ideia de ser um atleta que persegue as normas para que alcance o desejo do seu coração, alcance o alvo. E por fim, Filipenses, no capítulo 3, e aqui vou ler do versículo 12 ao 14. Não que eu o tenha recebido, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Novamente nós encontramos uma palavra importante aqui, que é a palavra alvo. E a palavra alvo que aparece aqui, ela é única em toda a Escritura, ela aparece somente aqui. Aí eu fui observar lá dentro do seu contexto do original o seu significado. Então, é olhar de maneira fixamente, firmemente. E parece-nos aqui que esses estudiosos nos mostram que essa palavra tem tudo a ver com uma corrida de bigas ou de carros dentro daquele contexto. Onde então aquele que é o seu dirigente ali, o cavaleiro, ele tem que olhar fixamente para aquele cavalo guia, para que ele possa conduzi-lo, esse cavalo conduzi-lo à vitória, ao alvo. Esse é o ponto. Então, guardemos esses 3 textos em nossos corações, se possível e necessário, a gente vai resgatar aqui qualquer leitura sobre ele. Permito-me falar de uma história incrível para vocês. Bem essa semana eu soube dela, uma história que aconteceu há um tempo atrás. Um atirador esportivo americano chamado Matthew Emmons. Ele era um exímio atirador e foi convocado para as Olimpíadas de Atenas em 2004. E segundo consta, dentro lá da sua performance, ele havia dado 9 tiros. Então há várias classificações, tiros deitados, em várias classificações. Ele estava dentro desse contexto. Ele deitava, então tinha o seu alvo e atirava. Ele já havia acertado 9 alvos certeiros. O seu último tiro, 10º tiro, então ele simplesmente precisava acertar o alvo em qualquer uma daquelas marcas. E ele seria, então, o medalhista de ouro.
Então ele tomou posição, deitou, preparou sua arma, apontou, atirou e acertou o alvo. Ele ficou olhando para o painel para ver o resultado e nada do nome dele sair. De repente aparece lá o nome dele, Matthew Emmons, desclassificado, nota 0. Mas como? Eu acertei o alvo. Só que então ele, buscando todas as informações, ele esqueceu de olhar para um painelzinho na parte de cima onde ele estava, onde há várias pistas onde os atiradores ficam para atirar naquele determinado alvo. Ele estava na pista 2, ele atirou no alvo da pista 3, que era de um australiano. Somando o aspecto, na soma geral, em um exímio atirador, ficou em 8º lugar dentro da sua classificação. Que história incrível! De fato, ele acertou o alvo, mas acertou o alvo errado. Isso tem muitas lições para nós dentro do contexto do ano que está muito próximo de ter o seu início. Quando nós pensamos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, irmãos, nós precisamos dar o tiro certo, mas temos que ter o alvo certo. Porque você pode dar um tiro certeiro, mas se o alvo não for aquele, o que é adequado, de que valeu esse tiro? Então, com respeito a nós, a nossa jornada, irmãos, nós precisamos definir prioridades ou uma prioridade para que nós possamos correr atrás dessa prioridade. Isso cada um de nós. Alguém de vocês poderia dizer assim, mas eu tenho na minha mente aquele texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz lá, que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É um texto lindo, é um texto que realmente nos acrescenta, mas nós devemos também entender que ele tem muita subjetividade. É um texto muito amplo para que nós pudéssemos interpretá-lo. Então nós devemos pensar com mais cuidado sobre esse assunto. É algo que nós precisamos avaliar. Qual o real significado destas palavras, se vamos, de fato, aplicá-las? Nós precisamos que, primeiramente, a nossa vida seja alinhada com a vida de Deus. Quando a nossa vida está alinhada com a vida de Deus, com certeza, os alvos que nascerão em nossos corações serão alvos que brotarão do nosso coração. Então nós poderemos almejar este alvo ou estes alvos de maneira adequada. Isso é importante para nós. Qual o nosso alvo para 2025? Você tem uma prioridade? Você tem um desejo? Você tem uma meta para 2025? Essa é a grande pergunta. E você, então, tendo essa meta, você precisa ter a certeza que você está mirando no alvo certo, na pista certa, para que você dê o tiro certo. E chegue lá no final, você pode, então, colher exatamente o que você plantou. Você atirou no alvo adequado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, respondam ao próprio coração. Pense, por favor, meu irmão, minha irmã, nos tiros que foram dados por vocês durante o ano de 2024. Acertaram o alvo? Essa é a questão. Será que nós acertamos o alvo? Qual alvo nós acertamos? Ou fomos desclassificados? Será que nós tivemos alvos adequados? Então nós precisamos fazer, de fato, esse questionamento ao nosso coração. Qual foi o seu estilo de vida em 2024? Quais foram os valores de vida defendidos por você? Quais foram as suas escolhas durante 2024? Todas estas respostas dadas a essas 3 questões levantadas mostram claramente qual foi ou qual tem sido o teu alvo.
Olhou para 2024? Estamos encerrando. Quantos tiros nós demos? E não acertamos absolutamente nada. Não pode ser assim em 2025. Nós temos que pedir ao Senhor graça para que verdadeiramente nós possamos mirar o alvo certo para dar o tiro certo. Então esse é o meu desafio, tanto a minha própria vida como a de todos vocês. Nós precisamos ter objetivo no singular ou no plural, objetivos bem definidos para 2025. Um grande teólogo e filósofo do passado, século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Um grande teólogo, grande homem de Deus do passado. Se você quiser procurar na mídia, você vai achar as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Então ele colocou assim, pela graça de Deus, eu quero cumprir todas estas resoluções na minha vida. E vou orar semanalmente sobre todas elas. Depois, até por um efeito de pesquisa, você pode buscar isso. As 70 resoluções de Jonathan Edwards. Fantásticas. Tem muitas lições preciosas para nós. Lógico, ele também tinha plena convicção de que ele não poderia simplesmente decidir em si mesmo, na força da sua carne, do seu braço, para alcançar qualquer daqueles objetivos nas resoluções. Ele mesmo fala, eu preciso do Espírito Santo. Então, os alvos, ou o alvo que nós vamos ter, nós não podemos consegui-lo ou consegui-los com a nossa força. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Lembre-se que eu falei lá atrás, nós precisamos ter a nossa vida alinhada com a vida de Deus. Assim é possível. Precisamos desse bendito Paráclito. É importante para cada alvo nós termos algo que eu vou nominar pela primeira vez na minha fala aqui hoje para vocês. Quando você tem um alvo, meu irmão, minha irmã, você precisa ter uma coisa chamada intencionalidade em alcançar. Você pode traduzir esse termo por obediência, por prática, mas eu vou usar esse termo que não é muito comum no nosso meio. Intencionalidade. Eu vou ler uma passagem que está em Efésios, aqui pertinho, capítulo 4. Vocês sabem que a carta aos Efésios é uma das cartas mais elevadas do apóstolo Paulo. Ele escreve para uma igreja em Éfeso extremamente curvada diante do Senhor, onde as revelações sobre a igreja foram derramadas de tal maneira como em nenhum outro livro. E Paulo está tratando com esses irmãos aqui de situações extremamente bem pessoais e particulares. Versículos 22 a 24. No sentido de, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Duas palavras eu vou sacar desse texto aqui. Despojai-vos e revesti-vos. Exatamente aqui, esse ponto que nós vamos trabalhar. Eu vou chamar despojai-vos de uma situação negativa e o revesti-vos de uma situação positiva em nossa vida. Nós precisamos ter alvos específicos. O que eu preciso despojar? Deixar para fora. Eu vou colocar algumas situações, você deve ter N no seu coração aí, não importa. Eu vou colocar uma outra aqui, que são muito cotidianas e você vai falar, mas assim? Pois é assim. Que alvo você pode ter de maneira específica para você despojar da sua vida? Senhor, trate com a minha língua. Trate com a minha língua. Esse é o ponto. Com a minha língua nós arrumamos contenda. Com a minha língua nós fazemos crítica. Com a minha língua nós temos o caminho para sermos maledicentes.
irmão Otmani do passado, ele disse o seguinte, que ele conhece todo o fio da história e percebeu muitos movimentos de ataque à igreja. A igreja suportou o ataque do Império Romano, ataque dos religiosos, ataque que foram esticados ao longo da história de perseguições extremamente cruéis. Mas ele falou assim, há um ponto importante que se distribui em 3 elementos que têm destruído mais a Assembleia do que qualquer ataque de leão contra cristão. Ele falou, a língua traz o problema da crítica, da maledicência e traz o problema da contenda. Isso tem separado a igreja. Isso tem separado os irmãos. Então, eu preciso ter como objetivo em 2025 não ser refém mais dessa língua maldita. Há quantos anos você e eu possamos estar sendo reféns de uma língua? Usamos muitas vezes do nosso jantar, do nosso almoço, para o quê? Jantar pessoas com a nossa língua. Então, isso é uma resolução. É muito simples, não é? Mas, Thomas, você podia falar de coisas mais elevadas. Não, mas Paulo nos ensina a falar assim. Uma outra coisa que nós podemos colocar como um objetivo. Senhor, trate com este pecado moral que tem me escravizado por tanto tempo. Tem muitas pessoas escravizadas na pornografia. Muitas pessoas escravizadas em pecados malignos. Vem ano, passa ano, vem ano e passa ano e a coisa não resolve. Por quê? Tanto a língua como a questão da moral não é tratada. Porque não há uma intencionalidade para ser tratado. Recuperando o que eu falei há pouco agora sobre o problema da língua. O que intencionalmente você pode fazer para ser tratado desse assunto? Primeiramente, você vai orar. Em segundo lugar, por exemplo, pega o livro de Tiago, 108 versículos, são 5 capítulos, todos os capítulos falam da língua. E o terceiro é, de fato, um capítulo que é maravilhoso. Ele é, de fato, um compêndio que fala do problema da língua do cristão. Debruce naquele livro, debruce nesse capítulo, fala, Senhor, eu não me levanto daqui senão, enquanto o Senhor não me tratar comigo. É assim. Isso é intencionalidade. Você precisa ter intenção, isso é prática, isso é obediência. Até quando você vai ficar escravo do seu pecado? Vai virar um ano, vem outro ano e estamos aí. Senhor, eu não posso entrar nesse ano nessa mesma situação. Lá em Hebreus 12, versículo 4, fala assim, e não tendes... Deixa eu pegar para que eu não faça uma paráfrase errônea. Olha aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem uma luta. Tem uma batalha. Que mais nós podemos, com a intencionalidade, realmente tratar desse assunto para que nós possamos ter um alvo adequado em 2025, nós precisamos ser tratados com relação à nossa irritabilidade. Nossa irritabilidade. Nós precisamos ser tratados. Senhor, tu sabes que tem vindo ano, vem ano, vai o ano, vem outro ano, vai o ano, e eu continuo mesmo, a mesma. Então, assim como eu falei na questão da língua, lá na questão do pecado moral, pega aqueles textos e estuda a vida de José. José, quando ele foi levado preso lá para a mulher de Potifar, a mulher de Potifar tentou se engraçar sexualmente para José. O que José fez? Ele era um super espiritual, ele saiu correndo porque ele tinha tentação, ele tinha desejos. E se ele desse ocasião à carne, ele iria cair. Intencionalmente ele agiu. É assim que nós devemos entender. Não deis ocasião à carne, fugir da aparência do mal. Não colocarei coisas impuras diante de meus olhos. Eu estou citando passagens bíblicas aqui para vocês. E até quando nós devemos brincar com isso?
Com relação à irritabilidade, à irritação, a mesma coisa. Busque o caminho daqueles textos que nos mostram a santidade do Senhor, a sua pureza. Senhor, ajuda-me na formação do teu caráter em mim. Olhando para o aspecto do revestivos, o aspecto positivo dessa intencionalidade para 2025, Senhor, ajuda-me a ser um pai, uma mãe mais presente com os meus filhos. Ajuda-me, Senhor, a ser intencional no cuidado dos meus filhos. Ajuda-me, Senhor, a ter um alvo nesse ano para que eu possa cuidar, pastorear os meus filhos. Senhor, ajuda-me a ser um esposo que cuida da minha esposa, que pastoreie, que cuide do seu coração, que sabe das suas fragilidades emocionais. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu sou um desastre. Me ajuda, Senhor. E a esposa, Senhor, ajuda-me a ser uma companheira para o meu marido. Ajuda-me a compreender a sua batalha. Ajuda-me a ser uma ajutora. Isso é ter intencionalidade. É você chegar no final do ano, você alcançar o que você quer. Se não, meus amados queridos, ano vem, ano vai, e a coisa está do mesmo jeito. Não muda. Então nós precisamos ter um posicionamento, ainda que lembro de Jonathan Edwards. Nós não podemos por nós mesmos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Precisamos refletir sobre isso. E não fazer como a maioria faz. O que a maioria faz? Simplesmente deixa a vida acontecer. São passivos. E os mais religiosos se escondem atrás da graça. Se a graça de Deus não fizer, nada poderei fazer. É lindo, né? Mas é mentiroso. Então, deixa eu repetir. A maioria simplesmente deixa a vida acontecer. Assim, vai levando. Vai reagindo e não agindo. Nós precisamos refletir ativamente, intencionalmente, precisamos ter um alvo e acertá-lo. Senão, daqui a pouco vem 1 de janeiro, 30 de janeiro, fevereiro, março, virou 2025, 26, e está tudo igualzinho. Vamos para nossas casas e não há uma intencionalidade na mudança. Senhor, eu quero mudar. Eu não posso por mim mesmo. Eu não posso ser o esposo que tu almejas, tu precisa me ajudar. A esposa não pode ser a esposa que ela deseja ser, mas o Senhor pode ajudar. Senhor, eu não posso vencer esse pecado que me escraviza, mas Ele pode te ajudar. Mas haja intencionalmente. Eu quero. Vamos ver como que Paulo agia nesse assunto. Lá em 2 Coríntios 5:9, veja o que ele tem a nos falar. Veja se Paulo era um daqueles que deixava a vida acontecer ou se ele era intencional nos assuntos. 2 Coríntios 5, verso 9. É por isso, diz Paulo, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Essa palavra esforçamos, quando você vai rebuscar com mais profundidade, ela tem um sentido mais forte. Esse esforço aqui é um esforço com muita diligência, com muita dedicação. Esse é o real significado desse texto. Então, Paulo aqui, ele era intencional. Ele queria, ele agiu, ele obedeceu. Ele colocou em prática. Intencionalidade. Senão vai virar esse ano, meu irmão, minha irmã, e tudo vai continuar azul na América do Sul. E não vai mudar nada. Teu pecado vai continuar te dominando, a tua língua vai continuar te enrolando, aquele pecado predileto não foi tratado, você não se tornará um esposo mais adequado, esposa mesmo, e vamos tocando. Vamos fazendo de conta.
Então, nós precisamos, para 2025, ter resoluções, sim. Ainda que nós temos a plena convicção que nós não podemos pelo nosso braço. Mas tem um que pode, em nós, agir. Sem uma vida intencional, com um propósito, com um alvo definido, nós não avançaremos em nada em 2025. Pelo contrário, seremos desclassificados como o atirador esportivo americano. Nota 0, desqualificado, você não pode passar. Atirou certinho, mas atirou no alvo errado. Qual é o teu alvo, meu irmão, minha irmã? Quais foram aqueles alvos? Quais são os teus alvos agora? É isso que nós precisamos refletir. Paulo, ele não era daqueles que deixava a vida acontecer. Lembra que ele falou assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que não venha a ser desqualificado. Aqui nós temos alguns atletas, não temos aí? Tem Léo, tem Vini, tem Davi, tem mais atleta aí? Tem. Estamos aqui. Se eles quisessem ser um atleta meia boca, então eles não seguiriam rigorosamente o que devem seguir. Eles esmurram o corpo dele, reduzindo o corpo à escravidão. Eles querem trazer a realidade do corpo para que ele atenda e atinja um alvo. Espiritualmente, Paulo fala que é a mesma coisa. Nós precisamos ter esse objetivo, queridos. Nós precisamos ter esse alvo. Precisamos da ajuda do Senhor. Não podemos perder de vista o nosso alvo. E também a nossa intencionalidade em atingir o alvo. Então, nós temos um alvo, e para que você atinja esse alvo, você tem que ter uma intencionalidade. Isso aqui é a pista correta. Não é a pista 3, é a pista 2. Aí você vai ganhar. Você vai atingir o que você deseja. Lembre-se dessa palavra, intencionalidade. Você precisa disso. Você pode fazer uma lista enorme. Estou encerrando, irmãos, rapidinho. Você pode fazer uma lista enorme de resoluções para 2025. Pode fazer, ou apenas um alvo. Um alvo. Senhor, eu gostaria de ganhar uma vida para Ti esse ano. Um alvo. Senhor, eu gostaria de ler a Bíblia uma vez inteira. Um alvo. Com alvos diferentes. Você pode ter alvos diferentes. Você pode falar, Senhor, eu quero ter uma vida mais identificada contigo, uma vida de união contigo. Senhor, eu quero verdadeiramente ter mais tempo em oração, em busca de comunhão com os meus irmãos, em leitura da Tua palavra. São alvos. Coisas práticas. Senhor, eu quero medir as minhas palavras, o meu falar. Senhor, eu quero que a minha casa, ou na minha casa, haja um ambiente de paz, não de discórdia e de brigas. Isso é um alvo. Paulo falou tudo isso, em outras palavras, lá em Efésios 4. Longe de vós toda amargura, toda mentira, toda gritaria, tudo está lá. Está falando para irmão, não está falando para ímpio, não, falando para irmão. Então, nós precisamos entender que o Senhor tem isso para nós. O que você espera de 2025? Pergunta para todos nós. Qual é a área da sua vida que há uma necessidade de mudança? Lógico, segunda pergunta. E o que você vai fazer com isso? Descobri uma área, tem um problema aqui, mas o que você vai fazer com isso agora? Intencionalidade na sua decisão. Senão você vai ficar assim, assim e assim. Então, tem área para mudar? Vamos pensar no que e o que vamos fazer. Que área da sua vida que você precisa de um crescimento maior? Eu preciso de realmente uma comunhão mais limpa, mais aberta, mais íntima com o Senhor. Muito bem, o que você vai fazer?
Qual a intencionalidade do seu coração nesse assunto? Ou você vai deixar a vida seguir? A vida acontece comigo, eu acordo na segunda, ela vai acontecendo, vou desenrolando. Não, não é a vida do cristão assim, de forma alguma. Então nós precisamos ter verdadeiramente essas resoluções em nossos corações, termos pelo menos uma ou algumas e batalhar por elas, de estarmos na pista certa, atendermos o alvo certo e, de fato, caminharmos de maneira adequada até atingirmos. O que eu posso fazer para me comprometer mais com o povo de Deus, com a igreja? Qual é a minha participação no corpo de Cristo? Qual é a minha, vamos dizer assim, o meu envolvimento? Qual é a parte que me cabe em estar servindo aos irmãos? Isso é intencionalidade. Então, que o Senhor verdadeiramente nos ajude, nos conceda em 2025, se não muitos alvos, pelo menos um alvo a ser atingido, para que no final desse ano, que vai entrar, então nós possamos dizer, eu atingi o alvo. Tem muitos tipos de alvos. Vou colocar um aqui que na realidade é até chocante para vocês, estou terminando. Uma senhora que ela era cadeirante, totalmente dependente em todos os seus aspectos de alimentação, de banho e higiene e tal. E ela foi ganhando graça, ela foi melhorando, ela já podia andar com um andador, ela tinha os seus esforços. E perguntaram, minha irmã querida, qual o teu alvo para esse ano que entra? O meu alvo é eu ir para o banheiro e fazer a minha própria higienização. Isso era um alvo. Um alvo. Ela tinha um alvo. Lutar por esses alvos. Às vezes são coisas assim, tão difíceis de nós compreendermos, mas são alvos. Então pense no teu coração, por favor. E nunca vamos nos esquecer de Matthew Emmons, o grande atirador, que atirou de modo certeiro no alvo errado. Que nós possamos ser aqueles que, de fato, têm um alvo e vamos dar um tiro na intencionalidade e vamos atingir o que nós desejamos. Apenas uma reflexão para vocês. Eu sei que teve um peso exortativo, inclusive no meu próprio coração, quando eu meditei sobre isso. Mas é para que nós entendamos que o Senhor quer que nós vivamos uma vida intencional, prática, de obediência. Não pelo nosso braço, mas pela vontade dEle. E se você entregar o teu coração nas mãos dEle, Ele fará coisas incríveis em você e através de você. Está habilitado a isso, meu irmão, minha irmã? Esse é o ponto. Quero concluir, de fato, de todo o coração, que todos nós possamos ter alvo ou alvos nesse 2025. E que o Espírito Santo nos ajude a andar na pista correta, para que nós cheguemos a este alvo de maneira adequada. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos. Primeiramente, queremos dizer que Tu, verdadeiramente, é o nosso grande alvo. Tu és aquele que já habita em nós, mas nós queremos mais e mais de Ti. O nosso alvo maior é que mais de Ti seja formado no nosso caráter, para que a Tua glória seja vista, o Teu caráter seja manifesto. Abençoe todos aqueles que aqui se encontram, abençoe Teu povo, derrame sobre o Teu povo a Tua graça, e que possamos ser aqueles que vivam segundo a direção do Teu Espírito, com alvos bem definidos pela nossa vida de intimidade contigo. Em nome de Jesus, o Teu próprio nome, nós oramos. Amém.